Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também estejam bem. Gente, não repare o barulho, né, de fundo. O Daniel tá aqui do lado, tá? Qualquer coisa de barulho ele tá aqui. O Davi tá dormindo, né? Agora é parte da tarde, né? O Davi tá tirando a soneca e o Daniel já acordou da soneca dele, tá? Então qualquer barulhinho é ele que tá aqui do meu lado. Não repare porque daqui a pouco ele vai levantar, vai me chamar. E, gente, eu vou relatar aqui o meu testemunho, né? Eu vou relatar a minha história da descoberta da gravidez dos gêmeos e como que foi, né? Para vocês também estar conhecendo, né? A nossa história. E, gente, muito obrigada por vocês estar aqui assistindo. E eu peço a você que está assistindo esse vídeo e não assistiu o vídeo anterior, eu peço para que você depois vá lá assistir para você entender tudo certinho, tá bom? Então, vamos começando com o vídeo. Minha gente, depois, né, que eu tive a Júlia, eu saí da maternidade, né, falando que nunca mais ia ter outro filho. Lembra que eu falei? E quando eu saí da maternidade com a Giovana, com tudo que aconteceu, o meu psicológico mudou. Então, eu já saí dali, sim, pensando que um dia também eu teria uma terceira gestação, um terceiro filho. Eu saí mudada. E, e assim, a Giovana foi crescendo e eu nunca quis ter um filho atrás do outro. Não gosto de mulheres que preferem, né, ter, já crescem junto, né, e assim vai. Mas essa nunca foi minha vontade, nunca foi. E aí, gente, quando foi no final de 2021, em dezembro, eu e minha família aqui de casa decidimos ir para Aparecida do Norte, né, a Basílica, e foi minha sogra, meu sogro, minha irmã, o marido dela, um casal de amigos nossos e meu pai. A minha mãe tava, nessa época, a minha mãe não foi porque ela tava em Alagoas, né. Aí, gente, chegando lá, como, né, dentro do meu coração, como eu já havia falado para vocês, tenho vontade de ser mãe de novo. Eu tenho vontade, mas, gente, sempre isso na minha vida foi eu colocar o meu desejo nas mãos do Senhor. Senhor, tu sabe o desejo do meu coração e tu sabe da minha vontade. Isso que era que eu me expressava, mas eu entrego em tuas mãos que tu sabe o que é melhor para mim. E, gente, nesse dia eu fui e falei, né? Eu falei assim, eu tô aqui na Basílica, né? Tô aqui no santuário, né, da Aparecida do Norte. Eu vou conversar com Deus, vou falar sobre o que eu sinto aqui dentro do meu coração. E lá tava tão cheio, gente, tão cheio que não tinha lugar para sentar, né? Quem quisesse sentar era no chão, de tão cheio que tava. E aí eu fiquei de pé, eu, meu esposo, minhas filhas sentadas no chão e a gente escutando a palavra. E eu, né, dentro do meu interior, eu falava assim, Senhor, é da tua vontade, Pai, de eu ser mãe de novo. Eu tenho muita vontade, mas se for da tua vontade, fala comigo, Pai. E a palavra, gente, daquele dia era assim, que era para me ter, que era crescer e multiplicar. E aí eu fiquei assim, né? Nossa, maravilhada com aquilo. E, e o mais impressionante é que no momento que eu tava ali orando, né, pedindo para Deus, né, um sinal, uma resposta, meu marido tava abraçado comigo aqui. Aí, gente, eu olhei, isso é um testemunho, tá? Eu olhei para cima e eu vi uma imagem, né? A imagem com uma mulher de lado com a grávida. E depois passou um tempinho, eu olhei pro outro lado e eu vi um óvulo e dois espermatozoides. E a palavra, né? Crescer e multiplicar. Aí eu fiquei ali maravilhada. Eu fiquei ali maravilhada, porque sabe quando você pede uma resposta para Deus e Deus tá te dando? Esse foi na hora, esse foi assim, né? A minha reação. Obrigada, Senhor. Senhor, eu aceito, né? Isso foi o que eu pensei o tempo todo. Acabou, né, a missa, nós saímos e assim quando eu saí, eu falei para minha sogra e para minha irmã, e meu marido estava do lado. Eu falei assim, Dona Maria, que é minha sogra, vai vir dois neném na nossa família. Um é meu, que Deus me deu a confirmação. Agora, o outro neném, eu não sei de quem que vai ser. Se vai ser da família, né, do meu marido, ou se vai ser da nossa família, viu, cá? Eu falei pra minha irmã, pode ser do nosso lado também. Mas
Deus me avisou que vai vir 2 neném. Gente, eu não me toquei jamais que viria gêmeos, um óvulo e 2 espermatozoides. Não. Pra mim, vinha 2 nenéns. Mas que era um meu, era. O outro eu não sabia de qual família que ia ser. Olha que bênção. E aí, gente, aquilo ali, eu peguei a palavra pra mim, né? Né, seguimos em frente. Isso foi em dezembro, quando foi em janeiro, eu passei no médico. Aí eu falei, olha, doutora, eu tenho intenção de engravidar pela 3ª vez. Eu queria saber se tá tudo certo. Por quê, gente? Eu fui ver porque eu já tava, né? Eu sou uma pessoa obesa. E aí eu queria saber, né? Se tava tudo bem, com meus exames de sangue, né? Com tudo. E aí eu fiz, gente, graças a Deus, né? Eu tava bem. Ela falou assim: olha, pode tentar engravidar, você não tem problema nenhum, né? E assim foi. Aí, gente, o que aconteceu? Eu esqueci aquilo que eu vivi na Aparecida e eu pensei naquela hora, né? Ai, depois que eu levei os exames, né? Isso já era já em fevereiro. Aí eu pensei, não vou querer ter outro filho, não. A Júlia tá grande, a Giovana também, já estão se virando sozinha. Eu não vou querer ter, não. E aí, gente, eu fiquei fazendo o meu método natural, tava indo tudo certo, né? E fui pra frente, né? Não, não quero, não quero. Só que um belo dia, né? O que Deus me mostrou lá na Aparecida do Norte, o que aconteceu? Eu engravidei. Eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, eu tô grávida, né? Eu tenho certeza que eu vou estar grávida, né? Aí era pra vir pra mim numa sexta-feira e não veio. Aí na hora eu pensei, eu tô grávida, tô grávida, tô grávida, né? E aí eu esperei, gente, até terça-feira. Até terça-feira pra poder fazer o exame, aquele teste de farmácia. Quando foi terça-feira, passei na farmácia e comprei o teste e fui embora. Aí eu cheguei em casa por volta de 3 horas e meu marido chegava em casa às 5h10 da tarde. Aí, quando deu 5 horas, né, eu coloquei o xixi no copinho, deixei as coisas e eu falei pra ele fazer. E eu não, né, na época eu morava, os quartos eram em cima e a sala e a cozinha era embaixo, que era, né, era de sobrado. Aí, gente, meu marido chegou do serviço, aí eu falei, vai lá fazer. Que eu já tava assim, eu tô grávida. Quando ele fez, gente, deu positivo, né? Então a gente desceu, ele já desceu com teste, aí já foi avisando pra Júlia, pra Giovana, né? E a gente super felizes, né? Nossa, graças a Deus, né? Agora a carga do carro tá completa. Somos 5, né? E aí, quando eu vi o positivo, isso era no mês 6, tá? Em junho. Aí, quando eu recebi o meu positivo, eu já tinha esquecido aquilo que eu tinha vivido lá na Aparecida, sabe? Não tava assim, como que eu posso dizer? Sabe, na memória. Aí eu pensei, quando eu fiz o positivo, eu olhei pro meu marido e falei, amor, eu acho que é gêmeos. Aí ele falou assim, tá, Ju, mas se for, amém. Eu falo muito, né, gente? Aí eu, ai, amor, eu acho que é gêmeos. Eu tô achando que é gêmeos, eu não sei porquê. Mas dentro do meu coração tem algo muito forte falando que é gêmeos. Aí ele falou, tá bom, amor, mas se for gêmeos, amém, né? Eu falei, amor, mas se for gêmeos, eu não vou aguentar da mamar. Como será? Aí ele, amor, mas se for gêmeos, Deus vai capacitar você e nós pra ter, né? Ninguém sabe. E, gente, isso eu passei no médico e já com enjoo. E aí eu passei no médico para falar que deu positivo. Então eu descobri o positivo na terça-feira. Quando foi no sábado, eu consegui uma consulta e eu fui. Nisso eu passei com a enfermeira, não foi com o médico. E essa enfermeira tão boazinha, aí eu contei para ela: olha, eu descobri minha gravidez na terça-feira. Mas eu tô com muito enjoo. Aí ela falou assim, mas a gente não pode te passar remédio agora, tá muito cedo pra você sentir enjoo. Eu falei, eu sei, mas eu tô sentindo muito enjoo. Aí ela passou Dramin, aí ela falou assim, olha, a primeira consulta que você for passar com o ginecologista, você vai marcar
E aí você já leva todos os exames que ele pediu, que ele vai pedir. Então eu já vou pedir pra você, pra já adiantar, e você toma o Dramin. Aí eu falei, tá bom. Gente, eu tomava o Dramin, eu melhorava pouco o enjoo e eu queria dormir. Mas passava poucas horas, eu já tava enjoada de novo. Só que era um saco ficar tomando ele porque me dava sono e eu não queria, não podia dormir, porque tinha, né, as meninas, né, a casa, então o serviço, então me dava muito sono. O que aconteceu? Eu fui passando muito mal. Era poucos dias que eu tinha descoberto, né, que eu tava grávida. E eu passava muito mal de enjoo. Aí, quando foi para mim fazer o exame de sangue, eu fiz o exame de sangue. Isso foi no sábado. Aí, quando foi, e a gente foi fazer o exame de sangue no domingo, pro meu esposo me levar, que era na cidade vizinha, pra gente não faltar no serviço. Na época, sabe? A gente pensou assim. E meu marido fez um churrasco no sábado. Ele fez um churrasco e aí minha cunhada, a irmã dele, foi pra casa, né? E nisso, todo mundo feliz, né? Ai, tá grávida, tá grávida. Todo mundo tava lá feliz, comemorando, né? Que eu tava grávida, que eu tinha descoberto na terça-feira, isso era no sábado. E aí eu comentei pra minha cunhada, eu falei, Josi, eu acho que é gêmeos. Ela olhou pra mim e falou, você é louca? Não tem nenhum caso na nossa família, nem na minha, nem na sua, Ju. Aí eu falei, não sei, mas sabe eu desconfiada? Ai, eu não sei, gente, eu não sei o que me deu, né? Aí no outro dia a gente foi fazer o exame de sangue. E aí eu contei pro meu esposo, nada me tira na cabeça, Preto. Eu falei, nada me tira da cabeça, amor, que vai ser gêmeos. Aí ele, amém. Fiz o meu exame de sangue e aí marquei a ultrassom. Quando eu marquei a ultrassom, gente, eu marquei para 3 horas da tarde e eu tava no horário das 5 da manhã às 2. Aí eu saía às 2, tomava banho lá no serviço mesmo para poder ir fazer a ultrassom. Como eu ia tomar banho, eu ia ter meia hora para poder chegar, eu queria chegar lá alguns minutinhos, né, antecipado das 3 horas. E aí, o meu marido falou assim pra mim, Gil, você quer que eu vá com você? Eu falei, não, amor, pode ficar, só dá pra escutar o coraçãozinho mesmo, tá muito novinho, porque eu descobri tem pouco tempo, né, que a gente descobriu. Ele tem certeza? Eu falei, tenho, por quê? Ele trabalhava a pé, né, gente, ele ia a pé trabalhar, que era perto de casa, eu usava o carro, então eu ia tomar banho, ia ir direto para a clínica para poder fazer a ultrassom, para saber de quanto tempo eu tava, né? Enfim. E aí, como era a terceira gestação, eu pensei, só vai escutar o coraçãozinho, não vai dar para ver muita coisa, então você vai nas outras. Aí ele, tá bom, Ju. Aí assim eu fiz, tomei banho, fui lá pra consulta. Chega lá, eu, né, animada, falando pra minha irmã que eu não tinha visto a minha irmã mais nova, né? Que minha irmã mais nova mora um pouco mais distante que eu. E aí a gente conversando, né, pá. Aí chegou a minha vez, a médica me chamou. E aí, gente, quando ela me chamou, eu olhei assim, né? Aí eu vi dois. Ai, na ultrassom parece um triângulo, né, em preto e branco. Aí eu vi dois daquele. Aí eu pensei, não, ai, eu sou muito sonhadora, né? Não é gêmeos. Imagina aquilo ali, não é gêmeos, não. Isso eu pensando, né, na hora. Eu sou muito sonhadora, nunca que vai ser gêmeos. Mas tá tão estranho. E ela sem falar nada, gente. Mas tá tão estranho. E ali eu fiquei com aquela cara, sabe? Eu pensando e aquilo, e meu coração batendo forte, porque sabe quando parecia que Deus, parecia não, Deus já estava trabalhando isso na minha cabeça, que era gêmeos, e eu não queria, eu pensava, não, é coisa da minha, é loucura, né? Imagina eu pensar e acertar? Nunca. Gente, a médica, né, fazendo os exames, ela falou assim pra mim: ô mamãe, essa é sua primeira gestação? Eu falei: não, é minha terceira gestação. Aí ela: ah, tá. Então vamos fazer o seguinte: eu acho melhor você fechar a fábrica, porque tá vindo dois. Gente, quando ela falou isso, eu comecei a chorar. A chorar. Eu me emociono até hoje. A chorar, gente, de tão feliz que eu fiquei. Eu acho que
eu falando pra vocês, tá? Eu acho que nenhuma pessoa que precise muito da vida financeira ganhasse na Mega Sena não ficaria tão feliz igual eu fiquei naquele momento. Naquele momento eu voltei naquela hora que eu vivi, que eu vi o óvulo e os dois espermatozoides. Eu pensei, meu Deus, né? Tu me preparou esse tempo inteiro, nem quando eu tava grávida, tu já me deu essa visão. Aí eu falei pra médica, eu já sabia que era gêmeos. Aí ela olhou, mas como assim? Você sentiu? Aí eu falei assim, Deus me revelou. E ela, aí eu chorando, ela falou assim, e você tá feliz? Aí eu descrevi pra ela. Eu falei assim, eu acho que eu tô mais feliz do que alguém que se tivesse nas condições financeiras muito pequena, né, ganhasse na Mega. Eu acho que eu tô mais feliz com a pessoa nessa situação. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz, gente. E assim, sem explicação no que eu senti naquele momento. Eu queria que meu marido tivesse ali do lado, sabe? E foi tudo muito rápido. Ela falou: escuta o coraçãozinho de um, escuta o coraçãozinho do outro. Olha, eles estão perfeitos. Você tá de 6 semanas. Foi quando eu descobri. Nossa, gente, os bebês, né, tá no tamanho ideal. Nossa, foi. Olha, eu não sei descrever. Se é bom você descobrir uma gravidez, né, de um bebê só, gente, eu descobri dos dois, foi emoção dobrada. Meu Deus, como foi lindo, como foi abençoado. Eu agradeço todos os dias a Deus, né, pelos meus filhos, né, pela dádiva de ser mãe, né, pelos filhos que o Senhor me deu. Mas viver aquele momento, gente, Ele sabe, Ele escolhe quem é as pessoas, né, com quem Ele confiou, né, de dar os gêmeos, né. Gente, foi muito especial. E aí eu não consegui dar conta, eu comecei a chorar e ela falando, e eu dava risada, e eu falava, meu Deus, gêmeos. Nunca na minha vida eu pensei que eu teria gêmeos. Da Júlia eu fiz a ultrassom para saber se era menina ou menino. Desde da Júlia eu nunca pensei assim, será que é gêmeos? Não, gente. Eu só queria saber se era menina ou menino. E da Giovana foi a mesma coisa. Eu pensava, será que é o quê? Menino ou menina? Mas nunca pensei, será que é gêmeos? Não. E dessa vez, gente, eu fui fazer a ultrassom e com aquele sentimento, né? Aquela coisa que parecia que estava entalada aqui dentro do meu coração que eu queria gritar. Eu acho que é gêmeos. E, gente, foi. Nossa, mas foi muito surreal a descoberta. E aí eu saí do consultório e eu ficava assim, ai, será que é verdade? Ai, será que é verdade? E daí ela foi me entregar, né, aquele papel da ultrassom e meu marido lá, viu, mandando mensagem, aí Ju, já passou, tá tudo bem? E aí eu sem responder, eu estava, como diz a verdade, em êxtase, né? E aí eu lá, quietinha, um monte de gente, aí ela saiu, parabéns, viu, mamãe? Parabéns! E, gente, curiosidades, né? Eu não sabia, né? A gente vai sabendo depois, né? Ela falou: olha, agora que é gêmeos, quando você for marcar ultrassom, você tem que marcar 2 horários. Não é só um. Aí eu fiquei, como assim? Ela porque agora a gente vai fazer ultrassom de 2 bebês, não é de um bebê. Gente, eu ficava assim, como assim? Sabe? Tudo eu ficava, meu Deus, será que é verdade? Aí, né, eu saí de lá dirigindo, chorando, emocionada. E eu mandei mensagem pro meu marido: amor, você pode sair pra fora da fábrica, né? Que eu vou passar aí. Aí ele ficou preocupado porque eu tava chorando, né? Então ele pensou: aconteceu alguma coisa, né? Por estar chorando. Aí quando eu vi ele, gente, né? Nossa, a gente se abraçou e ele perguntou o que foi. Eu não conseguia falar. Aí eu mostrei a ultrassom, entreguei fechada. Aí ele abriu, aí quando ele viu, aí tava embaixo. Ele já foi lá na conclusão, né? Aí quando ele viu, ele falou, gestação gemelar. Aí ele falou, é gêmeos. Eu falei, é. Aí ele, feliz da vida, né? Nós felizes, a gente todo feliz. Aí ele perguntou pra mim, por que você tá chorando? Eu falei assim, não sei, é um misto, gente.
se descobrir uma gravidez, né? Quando você tanto espera uma gravidez, né? De um bebê só de um bebê só já é maravilhoso, imagina de dois, né? Então naquela hora nós ficou assim, nossa, não acredito. Aí ele falou, não conta pra ninguém, espera eu chegar, porque ele também queria estar presente pra contar pra todo mundo que seria gêmeos, né? E aí, gente, logo em seguida que eu fiz, né? A gente já marcou, né? Já tinha marcado o médico. E a gente precisou passar, né? Que também a médica nos avisou que, como era gêmeos, tinha que passar com um médico de alto risco. Ele tinha que ser obstetra de alto risco. E a gente também não sabia. Aí eram muitas coisas, né, que eu não sabia. Eu fui sabendo depois da gravidez dos gêmeos. Aí a gente, né, chegou em casa e eu, na minha cabeça, eu ficava falando assim, depois do positivo, eu vou fazer um enxoval minimalista, né? Eu ficava assistindo os vídeos dos enxoval minimalista. Seja menina, seja menino, eu quero fazer o enxoval minimalista. Aí quando eu cheguei, meu marido falou, não conta pras meninas não, espera eu chegar. E eu coloquei já enxoval de gêmeos. Gente, minha cabeça ficava assim, ó, meu Deus, o quanto que vai ser de fralda, o quanto que vai ser. A gente ficava assim, né, calculando. E eu assim, surreal. Gente, eu sou o tipo de mulher que, quando eu estava grávida, eu me achava linda, sabe? Linda, porque eu tava carregando ali uma criança no ventre. Nossa, linda ali, porque era o que eu mais queria, era aquele filho. Então, desde a gravidez da Júlia, a gravidez da Giovana, eu passava muito mal de enjoo. Pra vocês terem ideia, eu falo de passar mal. Da Júlia, eu emagreci 6 quilos, né, enjoando. Da Giovana, eu emagreci 7 quilos, né, enjoando, né, que foi os primeiros 5 meses de gestação, enjoando, então eu emagreci 7 quilos da Giovana, mas assim, eu passava muito mal e agradecia muito a Deus, falei, obrigada, Senhor, me dá força, Senhor, que passe esses enjoos, né, e eu sempre agradecia, e gente, eu me achava linda, eu tava engordando, eu sei que eu sou acima do peso, mas eu tava engordando, eu me achava linda com aquele barrigão. Nossa, eu me sentia desconfortável, mas eu agradecia todo momento. Obrigada, Senhor, porque tem um bebê, né? E, gente, com gêmeos, não foi diferente. Era toda hora. Deus, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. São duas vidas, né? Obrigada, Senhor, né, por ter me escolhido. Senhor, muito obrigada por ter escolhido nossa família. Senhor, cuida, né? Porque a gente tem medo, né, no começo, né? Porque tem vários relatos de perca, né? E aí eu falava, Senhor, cuida, Pai, eu sei que tu tá cuidando, Senhor. E aí foi, gente. Quando meu marido chegou, nós fomos contar para as meninas. Nossa, foi um chororô de alegria. Gente, vai vir duas crianças. E aí, nossa, foi um chororô. A Giovana no começo ficou com bastante ciúme, né? Então, assim, eu fui trabalhando muito, né? Pra ela não sentir tão enciumada, né? O celular aqui tá sem bateria, gente. Deixa até pra cá. E aí ela ficou bastante enciumada, porque todo mundo falava, é gêmeos, nossa, é gêmeos, né? É gêmeos, é gêmeos. Então ela ficou muito ciumada. E aí eu fiz de tudo, né, pra que ela se sentisse, né, ali. Meio que assim, eu ia comprando qualquer coisinha, ela ia me ajudando, eu ia dobrando qualquer coisa na gestação, eu ia chamando ela, e eu sempre tava com ela, pra ela, eu falava, você vai cuidar da mamãe tá passando mal, porque, gente, eu emagreci uns 9 a 10 quilos, se eu não me engano, viu? Porque o médico até cogitou a ideia pra mim poder me afastar, porque eu não tava conseguindo abrir a geladeira, pra vocês terem ideia. Mas não era só geladeira, não, eu passava mal com tudo. E ele explicou que quando é um bebê só, a gente já sente mal. Então, o que você vai sentir na gravidez de gêmeos é tudo duplicado. Então, gente, os enjoos que eu senti foi duplicado. Eu emagreci muito. Foi bom pra mim, né? Porque aquilo que eu emagreci, eu engordei durante a gestação, mas graças a Deus eu não engordei além do que eu tava, né? Então foi assim. E aí eu ficava falando, né, pra ele, por que que eu tenho que passar com você de alto risco? Ele, a partir do momento que passa, né, que é gêmeos, não é uma gravidez normal, é uma gravidez de alto risco. E foi me explicando. E eu me sentindo ali, né, maravilhada, maravilhada, gente. Foi incrível a sensação. Eu e meu marido, assim, nós ficava assim, dois bestalhados, sabe? Felizes da vida. E eu consegui, gente,
ficar no serviço. Trabalhei, quando eu precisava ficar em casa, quando tinha consulta, ultrassom, eu ficava, porque eu estava cogitando a ideia de não voltar a trabalhar. Mas eu também entreguei nas mãos de Deus. Eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade, né? Eu quero poder ficar em casa, que seja o melhor para mim. E deu super certo, gente. A minha gravidez foi uma gravidez tranquila. O médico foi me falando de todos os riscos. Olha, pode ser que você tenha que se afastar antes do emprego. Eu falei, não tem problema em relação a isso. Aí ele falava assim, ó, você tem que engordar, porque eu tava só emagrecendo. Se você não engordar, a gente vai ter que te afastar, porque não tem risco para criança, ele me explicou. Os bebês vão pegar a sua vitamina, mas você tem que parar de enjoar para você ter vitamina. Porque você vai ficar uma pessoa fraca, e aí? Da onde que os meninos vão tirar a vitamina se você tá fraca? Aí, gente, eu comecei a me recuperar dos enjoos, né? Eu comecei a usar um comprimido embaixo da língua. E aí foi me ajudando. Mas nada, gente, nada que vocês pensam eu tinha vontade de comer. Nada. Eu comia, gente, pra mim não passar mal, sabe? Eu comia porque eu sabia, né, que tinha 2 lá na minha barriga, né? Mas era muito difícil. E, gente, eles foram ficando na posição sentados. Então, eles estavam o tempo inteiro sentados e eles estavam testa com testa embaixo da minha costela. Então, era uma agonia que só. E toda vez eu ficava falando assim pro médico, é normal? Tá doendo só os meus ossos. Ele falou assim, não, é normal porque os dois tá crescendo, então eles estão abrindo, né? O útero tá abrindo, então é por isso que você tá sentindo essas dores, né? Embaixo da costela, que era no osso. E aí, gente, cada ultrassom que eu fazia, os dois estavam maiores do que uma criança sozinha, normal, entendeu? Como se fosse uma gestação única, né? De um bebê só, único. E aí, eles os dois estavam no peso muito bom, isso foi indo, isso ele ia me preparando. Olha, tá dando 25 semanas, então vamos nos preparando. Já comprou as coisinhas? Porque ele pode nascer prematuro, eles podem nascer prematuro. E aí eu falei, já peguei tudo RN. Aí com 28 semanas, o médico falou, olha, pode ser que se eles nascerem agora, eles têm grande chance de sobreviver. Nossa, era difícil, viu? Porque gêmeos tem tudo isso, né? E, gente, assim, né, um relato, quando eu fiz aquela ultrassom com 4 meses, né, que eles estavam com 12 semanas, que precisava fazer para ver o tamanho da nuca e do nariz, o médico suspeitou que o G1, que no caso é o Davi, ele podia ter síndrome de Down. E aí ele falou para mim, olha, não vai mudar nada, a única coisa que vai mudar é que quando vocês for a data do parto, vai ter mais profissionais dentro da sala. Aí eu falei, doutor, amém, se Deus me escolheu para mim ser mãe de 2 e ser mãe de crianças especial, amém. Ele vai me capacitar. E, gente, para honra e glória do Senhor, na ultrassom, que a gente fez aquela ultrassom, né, que é... Eu esqueci como que é o nome, que faz com 6 meses. Graças a Deus, a médica falou, olha, não tem nenhuma chance. Ela me explicou assim, que se fosse ver pelo lado do nariz, era como se eu... para ela me explicar, para me entender, era como se eu tivesse no número 300 e tivesse 299 pessoas na minha frente. Então, assim, a chance era muito pouca do Davi ter síndrome de Down. E pela nuca eu seria número 1000. Ela me explicou mais ou menos assim. Então, gente, mais uma vez, né? Nossa, eu entreguei na mão de Deus, Deus cuidou, né? Deus cuidou. E, gente, foi uma gravidez tranquila. Depois passaram os enjoos. Eu só sentia dor na costela, somente. Não senti falta de ar, não senti dificuldade de dormir. Só que, é claro, né? Uma gravidez de gêmeos é muito diferente de uma gravidez de um bebê só. Eu passei 2 vezes, né, pela experiência da Júlia e da Giovana. É muito diferente. Gente, é muito pesado. É muito assim, para sentar, para poder até lavar uma louça era difícil lavar a louça. Eu tinha que lavar a louça de lado, porque a barriga não dava, de tão grande. E eu tava com 7 meses, um exemplo para vocês terem ideia. Então eu fiquei com a barriga muito grande.
E quando eu cheguei nos meus, né, com 28 semanas, aí o médico decidiu me afastar, porque ele estava... Peraí que a mamãe tá falando. Junto... Aí, quando eu tava com 28 semanas, aí o médico decidiu me afastar, porque eu já tava com 3 quilos e meio, eu tava com mais de 3,5 kg de peso só de bebê, né? Eles já tinham passado de 1,5 kg, ele já tava com mais de 1,7 kg cada um. E eles estavam com um peso, assim, olhando pela faixa etária, maior do que o normal, assim, digamos, umas graminhas, estava mais gordinho. Então, o médico falou assim, ó, vou afastar, porque você, né, já tá com 28 semanas, e o peso deles também, né, pode ser que vamos ficar mais de repouso em casa. E assim foi, gente, com 28 semanas eu me afastei, aí ele me passou aquelas injeções para me tomar, para amadurecer o pulmão, porque de verdade, ele, né, o médico tava achando que eles iam nascer prematuro. Mas não, gente, foi indo, foi indo. Eu fui chegando 30 semanas, 32 semanas, 33, e aí, depois do 6º mês de gestação, quando você completa lá 6 meses, né, de grávida, o médico pede para ir a cada 15 dias. Eu também não sabia disso, então a cada 15 dias, depois de 6 meses, eu comecei a ir e eu fazia uma ultrassom a cada... todo mês eu fazia ultrassom. Então, por exemplo, eu ia numa consulta, mostrava ultrassom. Aí ficava 15 dias. Na próxima consulta ele me pedia de novo. Então, todo mês eu fazia ultrassom para ele estar sabendo como que tava o peso ou não. E, gente, com 6 meses eu fiz aquela ultrassom e aí nós descobrimos, né? Nós fizemos em casa uma brincadeira para saber quem que ia acertar o sexo dos bebês, né? E eu, gente, falei que era 2 meninos. E o meu marido pensou que era 2 meninas. Eu falei, eu não sei se eu tô me achando muito, porque, né, eu senti que era gêmeos, mas eu acho que é 2 meninos. E, gente, a minha irmã foi na ultrassom, a Jéssica, e ela ficou assim, ó, passada. Chega mais perto. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ai, vai, gente! Ô, menina! Ô, menina! Ô, menina! Olha lá do lado! O menino! O menino! É 2 meninos! Estoura o outro, Ju! Vai, Ju! Estoura, Ju! Estoura, estoura! Veio os 2 meninos, então foi só bênção. Eu pensei assim, nossa, agora, né, eu tenho 2 meninas com 2 meninos, 2 casalzinhos, maravilhoso, né? E vamos pro nome, né? Então, meu marido, quando soube que era gêmeos, ele falou assim pra mim, olha, Ju, se for um casal, eu já tenho um nome, vai chamar Daniel e Daniela. Ai, gente, na hora eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não gostei desse nome, não. Aí ele me convenceu no nome Daniel, então Daniel colocou meio que assim, no princípio eu não gostei, mas, né, depois eu fui me acostumando com o nome Daniel. E aí, gente, tinha outros nomes também que a gente queria, assim, que eu queria, mas ele não se encantava. E um dos nomes que eu tava querendo, que ele gostou, foi Felipe. Então ele falou, Ju, então vamos colocar Daniel e Felipe. Só que não tinha outro nome na minha cabeça, eu não tava muito feliz com esse nome. E eu tive um sonho. E no sonho,
os bebês tinham nascido e alguém me perguntava o nome. Aí eu falava, Daniel, e esse? Aí eu falava, não sei. Não tinha nome, gente. E no dia seguinte eu acordei, eu falei, não vai ser Felipe. Esse sonho foi muito assim, ele não vai ser Felipe. E aí, gente, eu sempre escuto o Frei Gilson, né? E ele foi me contar a história do rei Davi. Ai, gente, daí eu falei, é o Davi. Então, como Daniel foi escolhido o nome, Daniel foi um nome muito assim, querido pelo meu marido. Nossa, meu marido queria muito pôr o nome Daniel. Eu falei, então o Daniel é o da esquerda e o Davi é o da direita. Gente, o G1, por quê? Eu sabia que na ultrassom o G1 era o da direita e o G2 era o da esquerda. Então, o Daniel era o G2. Eu falei, então o Daniel vai ser o G2, porque eu acho que o G1 vai nascer primeiro, então vai ser o Davi. Como o Daniel teve o privilégio do nome escolhido, então vai ser o Davi o primeiro. Eu pensei dessa forma. Deu certo para poder estar fazendo, né, um ensaio fotográfico, né, com a minha família. Eu me sentindo muito pesada, mas deu tudo certo. Graças a Deus nós conseguimos fazer. Ficou muito lindo, do jeito que eu queria, né, fazer. E o médico, né, toda semana eu comecei a ir no médico, daí eu fiz 32, fui no médico 33, fui no médico 34, fui no médico 35. Aí eu falei, eu já não tava mais aguentando. Aí eu falei pro médico, doutor, até quando que eu vou ficar, né? Assim, que vai ser uma cesárea. E aí ele falou assim pra mim, vamos ver se a gente segura até 38 semanas. Até 38 semanas, meu Deus, como que eu vou ficar, né? E aí ele foi vendo, ele falou assim, olha, os neném vai ser grande, viu? Aí eu fiquei pensando, nossa, tô sentindo muitas dores nas costelas. Meu marido tinha que me ajudar a deitar na maca e a levantar, porque eu doía muito a costela. E aí, quando deu 36 semanas, foi numa segunda-feira que eu fui pra lá, de novo na consulta. Ele olhou pra mim e falou, você ainda tá aqui? Eu falei, doutor. Ele falou assim, então, olha, tá tudo bem com os nenéns, né? Vai ser cesárea, porque eu queria fazer laqueadura, gente. Mas ele falou que não, que a laqueadura deixasse, não era pra fazer, porque como era gravidez de gêmeos, a gente estava se tratando de 3 vidas. Então, deixasse, né, pra fazer o processo, né, de não ter mais filho, o marido, que era mais simples, e eu ficasse só pela cesárea mesmo. E, gente, ele falou pra mim, olha, agora você vai sair daqui e já vai pra maternidade. Aí eu falei, não, doutor, eu não vou, não, eu tô me sentindo bem, a única coisa que tá me doendo aqui é a costela. Eu vou amanhã cedo, pode ser ele, mas amanhã você não pode deixar de ir. Eu falei, tá bom. Aí eu fui, gente, passei lá, eu falei, né, que o médico tinha mandado eu ir, e quando eu cheguei lá, no médico, ele pediu pra fazer um ultrassom. Quando foi feito o ultrassom, gente, eu não acreditei, né, mas aí eu falei, toda desajeitada, porque já tava me doendo tudo. Aí eu falei assim pra enfermeira, pra médica, né, da ultrassom, doutora, quantos quilos eles estão? Aí ela falou assim, peraí que eu vou confirmar, porque nem eu tô acreditando. Eu falei, tá bom. Aí ela falou, olha, o G1 tá com 3 quilos e 100 e pouquinho, 150, e o G2 tá com 3 quilos e 100 e pouquinho também. Aí eu pensei, imagina com 3 quilos. Imagina que cada um vai nascer com 3 quilos. São gêmeos. Não, e minha barriga é enorme, gente. Aí meu marido falou, Ju, eu acho que eles vão nascer mais pesado. Aí eu falei, que nada. Aí quando a gente passou de novo no médico pra decidir, né, quando que eles iam nascer, aí o médico queria esperar mais uma semana. Eu tava lá assim, ai, não aguento mais. Aí a médica falou assim, gente, vamos tirar logo eles, porque ela tá bem, né? Eu não tive problema de pressão, nem nada, graças a Deus. Só me doía as costelas, né? Porque eles estavam embaixo da costela, 2 ainda, né? Aí ela falou assim, vamos, porque eles estão no peso, né? Já tem mais de 6 quilos só de neném, então vamos tirar. Aí eles perguntaram pra mim, você quer que nasça quando? Eu falei, pode ser amanhã? Aí pode ser amanhã. Então aí marcou pro dia 25 de janeiro de 2023, às 6 horas da manhã era pra mim estar no hospital. E eu fui, gente. Graças a Deus eu fui. Toda a alegria do mundo. Nossa. Chega lá, a sala toda cheia de médico, né? Dá uma agonia, né? Mas é preciso. Então ficaram 2 ginecologistas, 4 enfermeiros.
2 pediatras. A sala ficou cheia de gente lá dentro, né? Todo mundo falando, nossa, vamos ver os gêmeos. Aí uma das enfermeiras perguntou qual que é o peso deles, qual que é o nome deles. Aí eu fui falando, né? Aí a enfermeira olhou assim, né? Tipo, o peso, 3 quilos. Aí perguntou o nome, né? Aí eu falei, vai ser o Davi e o Daniel, porque eles colocam, escrevem na touquinha. E aí eu pedi, né? Eu pedi, porque agora no hospital tá tendo enfermeira doula. Eu pedi pra ela, tem como tirar o da direita primeiro? Aí ela falou assim, por quê? Eu falei, porque o da direita é o Davi. Eu queria que o Davi nascesse primeiro, por causa do nome, né? Aí ela falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, o primeiro que nascer será o Davi, pode ser? Ah, pode. Aí, gente, foi o anestesista e ele não conseguia furar, minha barriga tava grande, eu não conseguia ficar numa posição para que ele pudesse colocar, né, a anestesia, e demorou, gente, mais de 40 minutos para poder acertar a anestesia e não acertava. E era assim, eu vou deixar a foto se eu achar aqui, se eu não achar, eu coloco aqui que eu não achei. Mas depois ficou roxo o lugar, porque eu levei mais, sabe, de 15 furadas, mas não com líquido, tá? Ele furava com a agulha e tirava, e cada agulha era um choque. E eu chorava, e a enfermeira tentando me acalmar. Eu sei, gente, que depois dos 40 minutos, ele conseguiu fazer a cesárea, ou ele conseguiu dar anestesia. Os médicos já estavam lá, todo mundo tava, eu chorando, né? Eu tava chorando, porque me doía, e nem me passava pela cabeça, né? Nada, eu só pensava só nos meninos. E aí o médico falando, onde seu esposo trabalha, para tentar me distrair, sabe? Onde você mora? E aí a enfermeira viu quando tava dando, eu tava chorando de dor, tava doendo. Aí a enfermeira falou assim, doutora, ela tem um pedido, ela queria que tirasse o da direita primeiro. Aí ele falou, mas por que o da direita? Aí ela falou, porque é o Davi. Ah, tá bom, então chama lá o pai, que agora já deu certo, chama lá o pai. Gente, eu nem respirava pelo nariz, de tanto que eu chorei que trancou. Aí chamaram meu marido e começou os procedimentos da cesárea. E, gente, tirou o da direita. Aí falou, olha, o da direita tá nascendo. O bumbum do Davi. Não sabe mesmo. Olha, deu pra ver a direita é o Davi, tá bom? A vizinha chegando, já viu? Lindo, nasceu o casquinho. Você não mexe com a mão, tá lindona. É bom? A gente já conhece isso aí? Já deixei pronta, doutora. Peraí, deixa. 8 e quanto? 8,28. Bem linda. Vamos olhar aqui sua mãe, rapaz. E daí foi uma médica, né? Que foi 2 ginecologistas. O da direita tá nascendo, então ela tirou o primeiro o Davi. Aí falou, olha, esse é o Davi. Aí nasceu o Davi, lindo, maravilhoso. O Davi... Cabeludo, viu? Oh, papai. Oi, neném. O papai tá aqui. Nós vamos só colocar ali no... Nasceu com 3 quilos, 150, com 49,5 de comprimento. Um bebezão, gente. Eu comprei as coisas tudo RN. E um bebezão maior de comprimento do que as meninas. Aí eu pensei, meu Deus, né? Aí veio o Daniel com diferença de 2 minutos. O Davi nasceu às 8 da manhã, 8h28. E o Daniel nasceu 8h30. Tá bravo? Vou tirar o tampo. Tirei esse tampo aqui. Agora eu vou colocar o dentinho.
Esse é o Daniel, né? Daniel, bem-vindo. Que horas, Flávia? 8h30, 8h30. Tem alguém no apoio dos números aí? Sim, senhora. Vai falando aí. Ó, do primeiro bebê, então. Aí veio o Daniel e todo mundo lá. Nossa, que bebezão que foi o Davi, né? E geralmente quem nasce primeiro é o maior, né? Quando é gêmeos, nasce primeiro o maior. Não sei porquê, mas às vezes, sei lá, foram que me contaram lá, né? E aí veio o Daniel, né? Eles, como eles estavam sentados, né? Primeiro puxou pelos pezinhos deles. E o Daniel veio com 51 centímetros, minha gente. Com 3,330 kg. Ou seja, maior mesmo do que a médica falou que estava na ultrassom, né? Um dia antes. Então, eles nasceram super grandes, saudáveis. Graças a Deus não precisaram ir na NEL. Nossa. Eu fiquei super bem, teve os desconfortos, né? Porque daí eu fiquei muitos dias com dores na costela, porque eu nem sentia dor no corte, nem nada. O problema era que a costela, ela foi, né? E crescendo, ela foi deslocando conforme o crescimento deles. E quando eles nasceram, foi de vez, né? Então, doía muito esse processo da costela, muito demais. Mas aí, graças a Deus, né, tinha meu marido para me ajudar, minha mãe me ajudando, né, a ficar com os nenéns durante o dia, durante a noite. Minha sogra ajudou também. E aí foi indo, foi muito bom. Os meninos, graças a Deus, né, eles tiveram que tomar banho de luz, mas só foi isso. Eu fiquei os prantos, né, porque quem é que gosta, não gosta, né. Eu tive que vir para casa e eles ficaram lá por 3 dias tomando banho de luz. Depois melhorou, aí eu fui buscar eles. Aí depois, quando eles ficaram 3 dias em casa, aí a gente tem que fazer a consulta de retorno. Quando fez o retorno, a gente deu aquela icterícia rebote, que chama. Deu de novo, tiveram que ficar mais 4 dias internados. Eu só pela misericórdia, porque eu queria os meninos comigo, né? Mas assim, gente, só foi isso. A Júlia teve, a Giovana teve e os gêmeos tiveram, né? Icterícia quando nasceram. Mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, foi os meninos saudáveis. Mamava no peito, mamava fórmula. Foi tranquilo, eles, os bebezão, as roupas que eu comprei RN, só deu praticamente para usar nos primeiros dias, nos primeiros meses, né? Porque ficava bem certinho neles e eles nasceram bebê normal. E todo mundo ficava pensando, nossa, como que você aguentou? Eu falei, Deus, né? Deus faz tudo perfeito, né? E, gente, depois eu tive, com 23 dias de parto, eu tive uma hemorragia, né? Eu nem tinha sinal de sangramento e do nada aconteceu, sabe? Uma hemorragia que eu fui parar no hospital de resgate, desmaiando de tanto sangue que me deu, né? Que saiu. Aí eu já tive que tomar medicamento porque me deu anemia. Mas graças a Deus eu consegui, né? Passou 2 horas eu tava em casa. Aconteceu de manhã, isso aconteceu de madrugada. Era 4 horas da manhã. 5 horas eu tava no hospital. E eu vim pra casa 2 horas da tarde. Já vim já com remédio e tal. Depois, gente, com 28 dias, de novo aconteceu hemorragia comigo. De novo. Fui pro hospital, onde os neném nasceram, né? Porque na primeira vez eu fui pro hospital da minha cidade. Meus meninos, tantas meninas nasceram na cidade vizinha, em Jundiaí. E eu fui, né? Fui no Hospital Santa Elisa. Chegaram lá. É normal, porque foi parto de gêmeos. Os gêmeos nasceram grandes, então falaram que era normal ter esse sangramento. Por mais que eu relatasse que foi muito, né? Eles falaram assim que era pra mim não ter medo, que era normal. Aí, gente, com 31 dias de parto,
o que aconteceu? De novo, gente, sangramento de novo. Dessa vez foi bem pior, foi em bastante quantidade, eu já não tava mais respondendo por mim. Eu achava que eu ia morrer. Foi chamado resgate, eu desmaiando, levaram para o hospital daqui da minha cidade. Daqui da minha cidade tentaram, quase que eu tive parada, né? Tentaram estancar o sangue e não parava de jeito nenhum de sair sangue. Aí eu saí daqui, fui levada às pressas no resgate pro hospital onde os meninos nasceram, né? Porque era convênio. E, gente, foi uma loucura, uma loucura. Olha, só Deus, viu? Só Deus que me sustentou. Deus que colocou a mão, sem dúvida alguma. E, gente, né, passei por tudo isso. Fiquei com anemia, tratando 1 ano a minha anemia. Mas eu consegui amamentar meus meninos, né? Eles amamentaram por conta, né? Por conta própria aí até 6 meses. Eles que pararam de mamar, eles não quiseram mais mamar, decidiram, não quis mais. Então, primeiro foi o Daniel, depois o Davi. Mas por mais que eu passei, né? Por uma anemia muito forte, né? Eu consegui amamentar, que era o meu sonho, né? Amamentar eles, porque a fórmula também era muito cara. Então, eu também queria ajudar, né, gente? E eu saí do emprego, eu pedi para eles me mandar embora e eles me mandaram embora. Então, assim, só agradecimento a Deus, né? Pelas maravilhas dele ter feito, né? Por eu estar aqui cuidando dos meus meninos. Passei novamente, né, depois da revisão de parto, após 40 dias você passa com o ginecologista. Eu relatei para ele o que aconteceu com a hemorragia. Ele falou assim que não foi por causa do peso dos gêmeos, que ele falou assim que tem até mulher que os menininhos, né, que nascem prematuro, com baixo peso, tem hemorragia. Imagina eu, né, que foi logo 2 ainda. Eu fiquei com mais de 6,5 kg de bebê na barriga, né. Ele falou assim que isso daí aconteceu, é normal, mas é normal acontecer uma vez. No meu caso foi 3 vezes. Ele falou assim que quando acontece hemorragia, nesse sentido assim, pode se considerar um milagre, porque a medicina sim ajuda, mas o órgão também tem que ajudar, né, a parar de sangrar. E ele falou assim, se considere um milagre. Então, gente, nós só tem a agradecer a Deus, né? E assim, agradeço a Deus e agradeço o meu esposo, né? Que tava ali comigo o tempo inteiro, eu me sentindo fraco, achando que eu ia morrer. E ele, não, Ju, ele tá forte. Ele viu tudo que eu passei, né? Ele ficou o tempo inteiro ali me segurando pra mim não cair, não bater a cabeça várias vezes, porque todas as vezes que sangrava das 3 vezes eu desmaiando, ele me segurava porque eu tava com corte, né? Com a cesárea. E pra mim não bater minha cabeça, não cair, né, com tudo. Então ele sempre tava ali. E Deus deu muita força pra ele também ser forte pra passar, né, pra passar a força dele pra mim, né. Porque eu tava ali, minha gente, entregue. Eu senti uma paz tão grande dentro de mim que eu achava assim, agora eu vou morrer, né. Se eu sangrar de novo. Mas graças a Deus, Deus é pai, né, gente. E ele faz as coisas certinho, né. Graças a Deus fiquei bem, né, tô aqui cuidando dos meus filhos, para a honra e glória do Senhor, meu sonho, né, então assim, eu sou muito feliz, né, por ter meus 4 filhos, né, sou muito feliz por ser mãe de gêmeos, por ser, né, por Deus ter me escolhido para estar vivendo essa graça, né, eu sou muito grata, né, e eu vim aqui relatar, né, um pouquinho da nossa história, um pouquinho de como que foi, muito obrigada, né, por você estar aqui também assistindo, né, eu contando o meu relato. Agradeço e louvo a Deus, né, pela vida dos meus filhos, né, por ele ter, né, confiado em mim, entregado, né, não é fácil, nós passamos por dificuldades, né, passamos por provações, né, mas Deus vai nos capacitando, né, porque nem tudo é flores, mas Deus vai nos capacitando, Deus vai dando a honra e dando a graça pra gente poder estar enfrentando qualquer obstáculo, né. E, gente, muito obrigada por vocês assistirem o vídeo até aqui. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!